E depois, seguindo aqui a história que eu vi da senhora, teve um mestrado em educação. Por que um mestrado em educação? Mestrado em educação especial. Especial. Que eu fui Especial fazer... me chamou a atenção. Eu fui... Porque era o nome do programa de pós-graduação, que era lá na Universidade Federal de São Carlos. Por que eu fui para lá? Porque quando me contrataram lá para o curso de fisioterapia, me falaram, você tem que fazer mestrado e doutorado. Eu falei, mas o que é isso? Nunca nem tinha ouvido falar em mestrado e doutorado. Aí eu falei, quando eu fui ver, a maioria das pessoas que faziam, que estavam fazendo, ainda não tinha quase ninguém da fisioterapia, mas faziam na área básica, anatomia, fisiologia, e eu não queria. Eu queria alguma coisa voltada que eu pudesse depois aplicar na fisioterapia. Que ano que era? Eu fui em 1987. Tá. 87. Terminei em 1990, o mestrado. Aí, então, eu falei, não, eu quero alguma coisa voltada. E aí eu fui lá para a Universidade Federal de São Carlos, lá para a Educação Especial, porque tinha uma aba que era voltada para ensino, né? Então, eu falei, é aqui que eu quero. E aí fui fazer, então, e fiz... o meu mestrado foi com a goniometria. Tem um livro sobre isso, né? Não, e que depois, porque a gente fazia todo um planejamento, o que você ensina, o que o aluno tem que saber, e você tem que ver depois se ele realmente aprendeu com essa atividade. Então, era bem diferente, não era assim tão simples. Então, eu montei tudo isso, e quando terminou, eu falei, vou aproveitar. E depois também teve uma pessoa que me ajudou com as imagens, que fez todas as imagens, tudo. Aí saiu o primeiro livro. Que eu acho que muita gente deve ter visto esse livro também. Uma boa... Até hoje tem uma boa visibilidade. Aprendeu com a metodologia da professora. Até hoje tem essa visibilidade, porque acho que ainda não tem... Porque ele é bem didático, vamos dizer assim, né? Muito. Isso é uma coisa legal, professora, de fazer o podcast, que a gente acaba conversando com muita gente de livros que a gente leu, de artigos que a gente leu, e... Você sabe que ali tem uma pessoa, mas, né, antes a gente não tinha internet para pesquisar tão fácil, né? Colocar o nome, ver o rostinho ali da pessoa. E aí, com o tempo, você vai sabendo, aí tem, por exemplo, o livro do professor Dirceu, aí tem o livro da professora Amélia, a gente vai vendo, conhecendo essas pessoas. Essa é uma oportunidade muito boa que a gente tem. Então, aí eu fui lá, fiz, não sabia fazer nada, não sabia escrever um projeto, e aí a professora Deise, que foi a minha orientadora, foi quem me ensinou. E foi tão bonita a receptividade lá, foi muito bem recebida, porque eu tinha aqui os 4 filhos pequenos. Eu ia para lá, eu saía de casa às 5 da manhã num dia, ia de carro até a rodoviária, deixava meu carro, ia de ônibus até São Carlos, dormia lá. No dia seguinte, eu fazia todas as atividades e voltava à tarde, pegava meu carro e ia para casa. E o marido cuidando dos 4 filhos, né? Então, eu aprendi muito e realmente... E o pessoal foi tão acessível que, por exemplo, no dia que eu chegava lá um pouquinho depois que a aula já tinha começado, mas eles resolveram esperar eu chegar para começar a dar aula. Porque eles sabiam da dificuldade que você tinha. Não, nem dificuldade, mas eles foram muito acolhedores, né? Sim, legal. A UFSCar é o berço da pesquisa na fisioterapia brasileira, né? Foi lá que começou o primeiro programa. E depois, na minha banca do mestrado, foi a professora Carolina Bori. E ela era daqui da psicologia experimental, né? Então, ela foi e nos demos muito bem. E aí já fez o link para o doutorado. E aí já fiz o link para o doutorado, fui fazer o doutorado com ela, né? Ela muito carinhosa, muito acessível. Uma professora incrível da psicologia, né? E que até hoje realmente é uma pessoa que eu me lembro sempre, né? E aí eu fui fazer... sobre cadeias musculares. E aí foi um trabalho também bem longo. Eu trabalhava com os alunos, eu sempre fazia programa para ensinar, né? Então, e foi muito bom, porque na minha defesa, em 1995, 95, eu fui fazer a defesa e ela convidou uma professora da PUC de São Paulo. E aí a professora, quando ela chegou assim na banca, eu falei, ai, meu Deus, fiquei até assustada. Falei,
Olha... Você soube no dia. Ah, a gente só sabia no dia. Olha, quando eu recebi essa tese, eu não sabia o que era, eu fui perguntar para um fisioterapeuta, o que é isso? O fisioterapeuta olhou para mim e falou assim, mas isso está escrito, isso é proibido. Oxe. É proibido escrever sobre cadeias musculares. Não deixam. E aí ela virou para mim e falou assim, eu quero parabenizar você, que você está transformando um Uau. conhecimento privado em conhecimento público. Nossa, foi emocionante. Que legal essa isso. professora. Mas por que Foi muito tinha essa fala de que era Porque proibido? a gente fazia lá o curso com o Xuxar e ele falava lá, não pode levar nada para fora da sala de aula. Então, Interessante isso. Então, eu fiz o curso dele, né? Inclusive, nos deixou recentemente, né? Foi a semana passada, né? Então, foi isso. Então, depois também deu origem ao meu livro de cadeias musculares. Mas eu acho que esse é o grande brilho da ciência, é você não só desenvolver conhecimento, mas você conseguir transformar esse conhecimento e jogar ele para o mundo utilizar. Em público, né? Então, mesmo de cadeias musculares foi muito bom também. Tem imagens muito boas também, que eu tive também alguém que fez, né? Então, também bem didático, né? E ninguém pegou no seu pé porque você... Pegaram, mas eu não quero contar muito. Tudo...